Bom, antes da gente começar de fato no tema da mensagem, eu quero fazer algumas perguntas para vocês e a gente vai combinar uma coisa. Primeiro você vai olhar aí de novo para a pessoa que está do seu lado e você vai falar para ele assim, ó, hoje a gente vai conversar um com o outro, vai se comunicar. Fala aí, ó, hoje a gente vai se comunicar, hein? Então vamos lá. Já tá no jeito aí, né? O slide aí, meu povinho. Tá, né? Ok. Vamos lá. Umas perguntinhas pra gente refletir primeiramente. Quem aqui já imaginou 1000 cenários na cabeça antes de uma coisa acontecer? Vou dar um exemplo. Um exemplo bem típico. Uma pessoa te manda uma mensagem. Precisamos conversar. Ponto final. Passa um filme na sua cabeça de 1000 coisas que podem acontecer e a pessoa ele vai estar com a faca lá, ele vai querer me matar, ele vai me xingar, ele vai me esculachar, ou às vezes ele vai falar alguma coisa muito triste que aconteceu. Passam N coisas na nossa cabeça, não é? Tem outra pergunta. Quem aqui, olha só, essa é interessante, já comprou alguma coisa? Isso aqui vai te atrapalhar aqui, né, Léo? Vou botar aqui, né? Quem aqui já comprou alguma coisa e estava pensando assim, cara, quando eu comprar isso... Obrigado, querida. Quando eu comprar isso, com certeza eu vou usar o dia inteiro. Vai ser aquele negócio aquele tênis, enfim, no meu caso é coisas de música, aquele adaptador, aquele microfone, eu vou usar isso todos os dias. Aí você comprou um negócio... Tem 1000 anos que o troço está jogado lá no canto da sua sala, no seu quarto. Quem aqui já passou por isso? Olha só, não estou surpreso. Eu também. E quem aqui, essa aqui é boa, já abriu a geladeira, esperando que magicamente aparecesse coisas novas dentro da geladeira? Você fecha a geladeira e abre de novo, aí você abre a geladeira e você fala, meu Deus, tem água, ovo, um limão, metade de um limão, na verdade, e um Tec Bond, né? Na porta da geladeira. Aí você fecha a geladeira, abre de novo e continua a mesma coisa. Não é assim? Todo mundo já passou por isso. E a gente consegue perceber uma coisa. Na nossa vida, sempre falta mais alguma coisa. Sempre falta mais alguma coisa para a gente se sentir totalmente satisfeito. Então, sempre vai faltar, no meu caso, um pedalzinho de guitarra. Né, Letícia? Sempre vai faltar aquele pedalzinho maroto que vai me deixar totalmente satisfeito. Vai ficar lá e eu vou usar uma vez a cada 50 músicas. Mas sempre vai faltar um pedalzinho. Sempre vai faltar uma roupa que você sempre quis. Sempre vai faltar um tênis. Sempre falta alguma coisa para a gente se sentir totalmente satisfeito. E isso acontece porque, na verdade, todos nós carregamos uma necessidade profunda nos nossos corações. Nós precisamos de segurança, nós precisamos saber que tem alguém que está do nosso lado, nós precisamos ser vistos, nós precisamos ser ouvidos e amados. Vocês concordam comigo? Todos nós temos essa... Se eu apertar aqui vai, né? Ok. Todos nós temos essa necessidade. E nós vivemos tentando preencher essas necessidades com muitas coisas. Como eu disse, né, essas coisas que a gente falou aqui, comentou, são um exemplo disso. Mas a Bíblia, ela nos revela algo extraordinário. Deus, ele não apenas nos dá coisas para suprir as nossas necessidades. Deus, ele nos deu algo maior do que qualquer coisa que ele poderia nos dar. E o que Deus entregou para nós foi Cristo. Amém? E hoje, acho que vamos ver se vai funcionar. Funcionou não, hein? Agora foi. E hoje, o tema da mensagem é: Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Hoje nós vamos falar e vamos conversar um pouquinho sobre Cristo. E vamos entender que Ele é tudo que nós precisamos. Como eu disse aqui na ministração, às vezes você está passando por um período que
Você talvez não tenha ouvido mais a voz de Deus como ouvia antes. Você não tem sentido como você sentia antes. Você não tem queimado como você queimava antes. Mas eu tenho algo a te dizer. Cristo é tudo que Deus pode te dar. Ele é suficiente e Ele é o que nos satisfaz. Em cada necessidade do nosso coração, Cristo responde com a sua própria presença. Em cada momento de fraqueza, Cristo se revela e revela quem Ele é para nós. E quando percebemos isso, entendemos que aquilo que mais procuramos nas nossas vidas já nos foi dado. Então, assim, eu fiz uma brincadeira aqui no início, né, que a gente às vezes fica procurando coisas para nos satisfazer, mas as coisas que nós precisamos para preencher o nosso coração já nos foi dado. E que o que nos foi dado é Cristo. Ele nos foi dado. Amém? Vocês estão comigo? Lembra aí que você vai falar com o seu amiguinho do lado, hein? Daqui a pouco a gente vai falar. Então vamos lá. Uma das necessidades mais profundas do coração humano, como a gente já começou a falar aqui, é ter segurança. Vocês concordam comigo? Todos nós enfrentamos momentos de medo nas nossas vidas. Às vezes, medo do futuro, principalmente para nós, homens, agora, nós temos medo do futuro. Temos medo de, sei lá, um dia o dinheiro acabar e como é que eu vou sustentar minha casa? Né, homens? Isso acontece de vez em quando com a gente. Como que eu vou sustentar minha casa? Às vezes a gente tem medo de perder algo importante, medo de falhar, medo de não ser o suficiente, medo de não agradar, sei lá, o pastor, não agradar o seu irmão. Nós temos medo. E o medo, ele tem uma forma muito sutil de entrar na nossa mente. Ele é bem sutil. E ele começa com uma dúvida pequena. Depois ele cresce e na nossa mente começa a se pintar cenários negativos e que a gente acha que são irreversíveis. Tudo porque nós demos ouvido ao medo, que começou sutilmente, com uma pequena perguntinha. Você tem certeza que você é o cara que vai lá cantar? Você tem certeza que você é a pessoa que vai pregar? Você tem certeza que você vai se dispor para estar no ministério infantil? Tem certeza que é você? E a gente dá ouvido a essas vozes. E então muitos de nós, sem perceber, vivemos sendo dirigidos pelo medo. As nossas certezas e convicções não são mais certezas e convicções, porque o medo muda a nossa resposta às atitudes. E muitas vezes a gente vive dirigido por esse medo. Mas a resposta de Deus para o medo nunca foi dizer que a vida ia ser fácil. Deus nunca disse isso. Pelo contrário. A resposta de Deus sempre foi a sua presença. A presença dele é o que nos basta. Amém? Deus, quando ele fala com o seu povo, em Isaías, a gente já vai ler o primeiro versículo. Aqui, deixa eu ver se eu consigo passar. Isso aí. Então aqui, esse ponto, a gente vai pontuar aqui que Deus está conosco. E quando Deus fala com o seu povo em Isaías, ele não diz para o povo, gente, fiquem tranquilos que nada de ruim vai acontecer com vocês. Ele não disse isso. Pelo contrário, como eu disse, ele diz algo mais profundo. Olha só o que o versículo vai nos dizer. Acho que não está indo, meu bem. Você vai ter que passar para mim aí. Não foi. Olha só o que o versículo vai nos dizer em Isaías 41:10. Por isso, não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei e o segurarei com a destra da minha justiça. Então, como eu estava dizendo, o povo de Israel, aqui eles estavam vivendo talvez um dos períodos mais difíceis da vida deles. A nação estava sendo ameaçada por grandes impérios. Existia o temor pelo exílio babilônico que estava por vir. Então, muitos deles talvez estavam com medo sobre o futuro, medo de serem destruídos, medo da destruição das suas cidades. Mas, quando a gente entende, e quando esse povo entendeu
que a segurança deles não estava nas circunstâncias, mas na presença de Deus, o medo perdeu a força. E na nossa vida é da mesma forma. Quando nós entendemos que nós precisamos ter a nossa segurança na presença de quem Deus é, o medo perde totalmente a força. E nós entendemos que Deus está conosco, como o texto diz. Então agora, a gente já vai começar aí, ó. Olha pro irmãozinho aí do seu lado, e você vai falar para ele assim, ó. Quando o medo aparecer, Deus é contigo. Quando o medo aparecer, Deus é contigo, Madu. E por Deus ser conosco, Deus é por nós também. Então, outra batalha que é muito comum na nossa vida é aquela sensação de que nós não vamos conseguir. Eu acho que você já deve ter sentido isso. Às vezes a gente se sente pequeno diante das circunstâncias e dos desafios da vida. A gente olha para a vida e pensa, mano, isso aqui é muito grande. Isso aqui é muito complicado. Eu não dou conta, eu não vou conseguir fazer, eu não tenho força, eu não vou vencer. E muitas vezes isso acontece nas nossas vidas. E em muitos momentos parece que estamos talvez lutando sozinhos. E sentimos que as pressões e todas essas coisas estão sobre os nossos ombros de uma maneira que pesa demais. Mas a Bíblia, mais uma vez, nos revela algo extraordinário. Deus é por nós. Isso muda completamente a nossa perspectiva na batalha. Olha só o que o apóstolo Paulo declara em Romanos 8:31. Você não precisa abrir não, que eu acho que os meninos estão passando ali, ó. Vai me acompanhando aí, gente. Romanos 8:31 diz o seguinte: que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O apóstolo Paulo aqui, ele escreve aos romanos essa carta. E vamos combinar que ele está escrevendo para uma igreja que estava em Roma. Talvez eu não poderia até parar aqui e nem explicar mais, mas a igreja estava em Roma. A igreja estava sendo extremamente perseguida. Então lá, eles tinham pressões de todos os lados. Eles enfrentavam perseguições, enfrentavam rejeição social e às vezes até poderiam perder suas vidas e das suas famílias, somente por seguir a Cristo. E naquele contexto, talvez podia, como eu disse, custar a sua reputação, a sua segurança e a da sua família. E Paulo, ele sabia disso. E ele não estava dizendo aqui que não haveriam oposições à igreja ou àqueles cristãos. Ele sabia que a igreja iria enfrentar dificuldades ali naquele lugar. Mas ele tinha uma convicção de algo maior. Paulo, ele estava vendo além das dificuldades. E o que Paulo estava vendo era que nenhuma oposição pode superar o poder daquele que é por nós. Então Paulo enxergou isso. E ele encorajou aquela igreja que estava em Roma. Isso significa para nós que nós vamos ter oposições sim. Mas quando ele é por nós, nenhuma circunstância tem o poder de ser final sobre a nossa vida. Porque Deus é por nós. A nossa vitória não está na nossa força, mas na fé em que temos em Deus e que Ele é por nós. Amém? Faz sentido o que eu estou falando para vocês? Então, quando a gente entende isso, a gente consegue transpassar essas dificuldades. E você vai olhar mais uma vez para o seu irmão aí e você vai dizer para ele: você não está lutando sozinho. Deus é por você. E esse Deus que é por você, Ele é um Deus que nos vê. Uma das maiores, talvez, dores e talvez mais silenciosas do coração humano é a sensação de ser invisível para outra pessoa. Você está se esforçando e ninguém está vendo. Talvez essa seja a maior e mais silenciosa dor do ser humano. Às vezes nós estamos fazendo o nosso melhor
estamos servindo, estamos nos dedicando, estamos tentando viver corretamente o que a Bíblia diz, e parece que ninguém percebe. Mas eu estou me esforçando, cara, eu estou me esforçando demais, mas ninguém percebe, parece que ninguém está vendo. Passamos por lutas internas profundas, que a gente às vezes pensa, ninguém está me enxergando, ninguém me vê, eu estou sofrendo e ninguém me enxerga. Ou até mesmo estamos trabalhando tão duro, fazendo o nosso melhor, mas às vezes parece que ninguém nos reconhece. Isso é comum de acontecer. Mas eu tenho algo para te dizer, que existe um que tudo vê. Existe um que merece o nosso melhor. E existe apenas um que nós podemos colocar as nossas expectativas. E é Ele que está sentado sobre o sublime trono. E é nele que nós precisamos colocar as nossas expectativas. Ele vê tudo e não vê apenas só as coisas grandes que nós fazemos. Ele vê até aqueles detalhes que são invisíveis. Aqueles detalhes da nossa vida que ninguém percebe. Porque, cara, quando nós colocamos a nossa expectativa em uma pessoa, nós vamos ser frustrados. Eu estou te garantindo isso. Mas Juan é o pastor. Ele vai te frustrar. Juan, é você. Eu vou te frustrar. É a pastora Renata. Ela vai te frustrar. Tenha certeza disso. E não porque nós somos ruins ou porque eles são ruins, mas porque nós somos humanos. E quando nós entendemos que nós estamos fazendo para aquele que tudo vê, a nossa perspectiva muda. E olha só o que diz em Provérbios 5:21. Pois o Senhor vê os caminhos do homem e examina todas as suas veredas. Cara, Deus vê as nossas lutas. Deus vê as nossas lágrimas. Ele vê as nossas decisões no secreto. Ele vê a nossa fidelidade quando ninguém está mais olhando. Nada na nossa vida passa despercebido por Deus. Você acredita nisso? Então o que eu estou querendo te dizer com isso tudo? Algo bem simples. Nós não fomos criados e não vivemos para impressionar pessoas. Nós vivemos para honrar a Deus em todas as coisas que nós fazemos. E quando nós entendemos isso, a maneira como nós fazemos as coisas muda completamente. E aqui vocês podem estar pensando assim, mas você está falando de coisas na igreja? Não. Estou falando de todas as coisas. Talvez no seu trabalho, na sua família, qualquer ambiente que você estiver, tudo muda. Quando você entende que você não nasceu para impressionar uma pessoa, mas sim para glorificar a Deus em todas as suas ações. Nós não servimos e não entregamos o nosso melhor esperando aplausos de alguém. Nós fazemos porque sabemos que Deus nos vê e Ele merece a honra de todas as coisas. Então, mais uma vez, eu vou pedir para você olhar para o seu amigo. A gente vai fazer isso do início ao fim. É para cravar na cabeça. E você vai dizer para ele, mesmo quando ninguém te vê, pode ir falando aí, que vai maior um pouquinho. Deus te vê. Mesmo quando ninguém reconhece o seu esforço, Deus te vê. Amém? E esse Deus que nos vê, também é um Deus que nos ouve. Então, em muitos momentos das nossas vidas, nós temos aquele sentimento de que precisamos falar e desabafar com alguém, né? E a gente quer falar tudo. Tudo que tiver na cabeça para falar. Às vezes acontece isso, geralmente quando você é casado com a sua esposa, ou com seu esposo, ou com seus pais, ou com um amigo próximo, ou com, sei lá, com seu líder. E você quer desabafar e falar tudo, mas nem sempre a gente encontra pessoas que estão dispostas a ouvir do início ao fim o que você tem para falar. Não é verdade?
Às vezes a pessoa está cansada, mesmo que seja uma pessoa tão próxima de você, mas às vezes a pessoa está cansada. Às vezes você acha que, mesmo você falando, aquela pessoa não vai te compreender completamente. Aí você fala, já aconteceu isso diversas vezes comigo com a Sara. Vou falar, tá, meu bem? Eu falo um negócio pra ela e ela começa a falar outra coisa. Tipo assim, não, mas você tem que ver por esse ponto de vista. Aí eu fico, mas eu não quero que você me entenda. Ela, não, mas você precisa ver. Não é isso que eu quero. Me entende. Mas no final das contas dá certo. Depois de muito tempo dá certo. E às vezes a gente quer ser compreendido pelas pessoas. E queremos ser ouvidos. E mais uma vez, existe uma promessa maravilhosa nas Escrituras. Em Salmos 34:17, diz o seguinte: os justos clamam e o Senhor os ouve. Ele os livra de todas as suas tribulações. E olha só que interessante, esse salmo aqui foi escrito por Davi em um momento específico da vida dele. Ele estava fugindo do rei Saul. Então, ele estava sendo perseguido injustamente. Ele estava lutando pela sua sobrevivência. Davi, aqui nesse salmo, ele sabia muito bem o que era clamar em meio ao desespero. Davi, ele sabia como ninguém o que era clamar e parecia que ele estava falando com a parede. Porque talvez nos olhos dele não tinha ninguém para ouvir ele. Mas aqui, no meio desse desespero, o Senhor testifica algo no coração de Davi. Deus me ouve. E o que eu quero te dizer é que Deus ouve a sua oração. Deus ouve o seu clamor. Deus ouve o seu choro. Às vezes você não está conseguindo falar nada, você consegue só chorar. Deus ouve. Deus está te escutando. Nenhum clamor, nenhuma oração é desperdiçada. Deus, ele recolhe todas essas coisas, essas orações, e ele escuta o nosso coração clamando por socorro. Mesmo quando nós estamos pensando que estamos falando com as paredes, como eu disse. Sabe quantas vezes a gente, em nosso momento de oração, não sei se já aconteceu com você, mas comigo já, você para um momento assim, você fala, cara, tem alguém me ouvindo? Será que tem alguém me ouvindo? E aqui, nesse ponto, eu estou confirmando para você que Deus está te ouvindo. Como está dizendo no texto, os justos clamam e o Senhor os ouve. Então eu quero declarar, e agora eu vou declarar sobre a sua vida, que você não está clamando para as paredes. Você tem um Deus que ouve a sua oração. Você tem um Deus que ouve o seu clamor. E esse Deus que te ouve é um Deus que nos conhece. Amém? Uma das outras necessidades do ser humano é ser conhecido. Conhecido de verdade, sabe? Não apenas superficialmente, mas ser conhecido por quem realmente é. E aqui eu vou dar um exemplo para vocês de algo que talvez faça sentido. Sabe quando você está com seu esposo ou com a sua esposa, aí você vai, talvez, tá numa festa e você está doido para ir embora, e aquele negócio, e as pessoas falando, não, fica aí e tal. Aí você olha para ela assim ou para ele, só faz assim. Ela já sabe já que é para ir embora. Esses dias eu e Sara fomos comprar a gente pensou assim, nossa, vamos comprar uma costela no bafo. Vamos lá, lembra, pai, que eu comentei com você? Falei, vamos lá ver o preço da costela. Aí chegamos lá todo boa, paramos uma moto, um cheirão de costela maravilhoso. Aí chegamos pra mulher lá, falei, tudo bem e tal. Como é que funciona aí e tal? Ela explicou e tal. Aí eu falei, quanto é? Aí ela falou um preço que eu não tava esperando. E nós não estávamos esperando. Aí eu fingi cara de paisagem, olhei pra Sara, olhei pra mulher e falei, tudo bem, obrigado. Eu não falei nada com ela e ela não falou nada comigo e a gente se entendeu. E a gente foi embora. Na hora que a gente sentou na moto, eu falei, nossa, ela falou, era melhor a gente ter comprado no mercado. Então assim, essa é a vontade que nós temos. Nós queremos ser conhecidos a esse nível.
ser conhecido por quem nós realmente somos. E a Bíblia, ela mais uma vez declara algo impressionante e interessante a respeito disso. Salmos 139, versículo 1 ao versículo 5, vai nos dizer o seguinte: Senhor, Tu me sondas, me conheces, sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Tu conheces a minha jornada e o meu descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por Ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, Tu, Senhor, já a conheces inteiramente. Tu me cercas por trás e pela frente e pões a Tua mão sobre mim. Queridos, esse texto é muito claro para nós em dizer que Deus nos conhece, da ponta do pé até a ponta da cabeça. Ele te conhece perfeitamente. Afinal de contas, foi Ele que te fez. Ele, mais do que ninguém, te conhece. E Ele conhece quando você está chateado. Ele conhece quando você está triste. Ele conhece quando você está com o coração apertado. Ele conhece quando você está precisando tomar um tapinha também para voltar a fazer as coisas. Ele conhece quando é falta de vergonha na cara. Ele te conhece. Ele sabe quando você realmente está rendido ao coração dele. Então, me ajuda aí a pregar. Olha de novo aí para o seu irmão e você vai dizer para ele: Deus conhece você mais do que você mesmo se conhece. É isso aí. Ele sabe das coisas que nós precisamos. Botei aqui de novo, Léo. Ele sabe das coisas que nós precisamos. Ele conhece tudo. Então ele sabe da necessidade do seu coração, além da sua necessidade física. Ele sabe também. E por conhecer cada detalhe seu, eu tenho algo a te dizer, que Deus, Ele é um Deus que se importa também. Deus se importa com você. Nós estamos passeando aqui por vários tópicos. Acho que você já começou a entender. E incrivelmente, olha, isso aqui não estava combinado não. Eu percebi aqui agora que são 7 pontos. Olha só. Então Deus se importa com você. Muitas vezes o inimigo ele tenta plantar uma mentira no nosso coração, que nós não temos importância. Você não é importante. Às vezes ele tenta colocar algo no nosso coração, algo, por exemplo, você é apenas mais uma pessoa no meio de bilhões de pessoas que existem no mundo. Ou algo tipo, seu pecado tira a sua importância de viver. Isso talvez seja um pouco pesado, mas às vezes o inimigo ele tenta colocar isso no nosso coração, dizendo que nós não temos importância, e algumas pessoas chegam até o suicídio. Porque elas deixam entrar uma mentira no coração. Mas a Bíblia nos revela o verdadeiro coração de Deus. E ela nos diz que Ele se importa conosco. Em Mateus 6:26, vai dizer o seguinte pra gente. Isso aqui é Jesus falando. Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial de vocês as alimenta. Vocês não têm muito mais valor do que elas? Então Deus aqui está dizendo que nós somos importantes. Você é importante. E o mesmo Deus, olha só que incrível, o mesmo Deus que criou e sustenta o universo, sustenta e alimenta a criação, esse Deus se importa com você. Esse é o Deus que te escuta e te sustenta em todo o tempo. E eu declaro sobre a sua vida que a sua vida é importante. Você é importante. E esse Deus que se importa conosco, Ele também é um Deus que nos ama. Isso aqui é evidente. Mas Ele é um Deus que nos ama. E nós vamos falar um pouco sobre isso também. Talvez essa aqui também seja uma luta do coração humano complicada.
ou talvez seja até a maior, que é lutar contra o sentimento da culpa. A culpa de si mesmo, né? Sentir culpa. Muitas vezes nós vivemos carregando o peso dos nossos próprios erros e pensamos que nós não merecemos o amor de Deus por conta de erros que nós cometemos. Achamos que não somos dignos do amor de Deus. E muitas vezes a gente continua nos punindo, mesmo Deus falando: eu já te perdoei, já joguei no mar do esquecimento. E a gente continua lá: não, mas eu não mereço, eu sou um derrapado, não mereço isso. A gente fica agarrado a ciclos que Deus já encerrou. A gente fica tentando abrir portas que o próprio Deus já fechou. E talvez o nosso maior problema não é aceitar que nós estamos errados, porque a gente muitas vezes aceita isso. Mas nosso maior problema talvez seja aceitar o amor de Deus, o amor de Cristo por nós. Aceitar o sacrifício de Cristo por nós. A gente às vezes não para pensar que aquela senhora que está sentada lá atrás, a Sara, de vez em quando ela me dá bronca, assim, ela fala: você já pregou milhões de vezes sobre isso, que a palavra tem poder, você fica falando isso, não sei o que. Todas as vezes que eu falo uma besteirinha desse tipo, ela me dá ali uma sem dó. Todas as vezes. E a gente às vezes não entende que esse tipo de fala, que a gente não merece o amor de Deus, ou que o meu erro é tão grande que não merece receber amor em troca, basicamente nós estamos diminuindo o poder do sangue de Jesus. Basicamente nós estamos dizendo que o sacrifício de Cristo não foi completo. Nós estamos dizendo que Ele morreu parcialmente por mim ou por você, mas eu tenho que te dizer que Ele morreu totalmente por mim e por você. Foi pelo meu e pelo seu pecado, independente de qual ele seja. Vocês acreditam que Deus, Ele morreu para o estuprador? Tem perdão para ele. E cara, esse é um negócio difícil. Eu vou falar algo aqui mais difícil ainda. Para um pedófilo. Deus morreu por esse cara. E eu, como filho de Deus e servo de Deus, como cristão, devo amar esse cara. E é muito difícil. Mas Deus ama ele, porque Deus morreu por ele também, assim como ele morreu por você. E a Bíblia aqui mais uma vez vai nos revelar algo sobre esse amor de Deus. Em Romanos 5:8, a Bíblia vai nos dizer o seguinte: mas nisto Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso lugar, apesar de sermos pecadores. Cara, isso significa que Deus, Ele não esperou nós nos tornarmos pessoas perfeitas. Opa, agora que Ele virou cristão, eu vou amar Ele de todo o meu coração. Não, Ele não esperou isso. Ele nem te conhecia. Você ainda nem existia. Ele não te conhecia fisicamente, né? Mas Ele já te conhecia espiritualmente. E Ele já te amava. Mesmo sabendo que um dia a gente ia trocar Ele para ficar no celular. Geralmente eu falo isso na Rede Atos, né, Madu? A gente ia trocar ele para ficar no computador. A gente ia trocar ele para gastar tempo com qualquer outra coisa. E falar assim: não, Deus, eu te amo, mas fica aqui por 5 horas enquanto eu rolo o meu Instagram. E depois a gente troca uma ideia de 10 segundos. Mas eu te amo. E a gente faz isso muitas vezes. Mas ainda assim, Ele morreu por mim e por você. Então, independente de onde você esteja hoje, Deus, Ele continua te amando. Deus, Ele não desiste de você, e o desejo do coração dEle é te receber como um filho. E isso somos nós somos filhos de Deus. Então eu quero que você diga agora algo comigo. Mesmo sendo imperfeito, Deus me ama. Agora você vai olhar para o seu irmão e vai falar: mesmo você sendo imperfeito, Deus te ama. Ok, mas então, depois disso tudo, talvez a gente possa
pensar, mas você falou aí diversas promessas da Bíblia, né? E essas promessas, como que elas podem ser verdade todas ao mesmo tempo? Como Deus pode estar comigo, como Ele pode ser por mim, como Ele pode me ver, como Ele pode me ouvir, como Ele pode me conhecer, como Ele pode se importar comigo e ainda por cima me amar. Como que Deus consegue fazer tudo isso? E eu tenho uma resposta para tudo isso. E essa resposta tem um nome: Cristo. Todas essas verdades, elas são apenas ideias bonitas. Todas essas verdades não são apenas ideias bonitas na Bíblia. Elas são realidades porque Cristo é quem Ele é. E a Bíblia, ela faz uma declaração maravilhosa que nós vamos ler agora, em Colossenses 1. Se você quiser abrir para você acompanhar, ou se você quiser acompanhar aqui, as meninas vão passar ali. Colossenses 1, a gente vai ler do 15 ao 20. Colossenses 1, 15 a 20. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois por meio dele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer poderes, quer autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e por meio dele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo paz por meio do seu sangue derramado na cruz. Aleluia. Glórias a Deus. E quando nós olhamos para Jesus, nós estamos vendo quem Deus é. Ele é o Todo-Poderoso que foi revelado a nós. Você consegue entender? Aquele que criou todas as coisas, o universo, como eu disse, sustenta o universo, sustenta a criação, decidiu habitar dentro de um homem, Cristo, para viver entre nós, morrer pelos nossos pecados. E essa palavrinha aqui que a gente está falando, supremacia, palavra bonita, né? Ela tem algo que é muito interessante e muito importante da gente entender. Cristo, ele não é apenas importante, ele não é apenas relevante e ele não é apenas uma ajuda espiritual. Quando nós dizemos que Cristo tem a supremacia de tudo, ele é supremo sobre todas as coisas. Ele é todo-poderoso sobre todas as coisas. Isso inclui você. Inclui todas as suas atitudes e tudo aquilo que você pensa, tudo que você é. Ele é maior que o medo, ele é maior que a ansiedade, ele é maior que as vozes que tentam definir quem nós somos. Ele é maior que qualquer circunstância das nossas vidas, mesmo que elas sejam extremamente complicadas. Ele é maior até mesmo que os nossos sentimentos, que muitas vezes estamos pensando que, nossa, eu não estou mais sentindo a presença de Deus, tem algo errado comigo, cara. Mas ele é maior que isso. E ele te ouve, como a gente já viu aqui. E por isso, quando a gente chega nessa grande verdade, a gente começa a entender o que eu estou querendo dizer com tudo isso aqui. Deus, ele não nos deu apenas respostas para cada problema. Que a gente falou aqui sobre vários acontecimentos, vários problemas. Mas Deus, ele não nos deu apenas respostas ou soluções para as nossas necessidades. Deus nos deu Cristo. E ele é suficiente. Como eu disse, o tema da mensagem é: Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Se nós precisamos de segurança, Cristo está conosco. Se precisamos de vitória, Cristo é por nós. Se precisamos ser vistos, Cristo nos vê. Se precisamos ser ouvidos, Cristo nos ouve. Se precisamos ser compreendidos, Ele nos conhece. Se precisamos de cuidado, Cristo se importa conosco. Se precisamos de amor,
Cristo já provou isso na cruz. Você pode glorificar a Deus por isso? Obrigado, Jesus. Eu quero ler algo com vocês. Isaías 53. Se precisamos de amor, como eu disse, Cristo já provou isso na cruz. E olha o que diz aqui em Isaías 53. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores, experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado, e nós não tínhamos em estima. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, atingido e afligido. Mas Ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como o cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada, Ele não abriu a sua boca. Com o julgamento opressivo, Ele foi levado. Quem pode falar dos seus... E quem pôde falar dos seus descendentes? Pois Ele foi eliminado da terra dos viventes, e por causa das transgressões do meu povo, Ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, Ele verá sua prólice e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento de sua alma, Ele verá a luz e ficará satisfeito. Aleluia. E talvez a pergunta para hoje não seja o que você precisa hoje. Talvez a pergunta para hoje seja de quem você precisa. E a resposta que nós precisamos dar se encontra lá em Filipenses 3:10. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição, e participar nos seus sofrimentos, tornando-me como Ele na sua morte. Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Ele é suficiente. Ele tem que ser suficiente. Independente de quem está nos olhando, independente de quem não nos reconhece, quando nós temos Cristo, nós temos tudo.